Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos tratar da Conferência do Clima, a COP21, em Paris, que tem como um dos objetivos fechar acordos de redução de gases para diminuir o aquecimento global. Para falar deste assunto, convidamos os especialistas Sérgio Bessermann, o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel, e a pesquisadora do INPE, Thelma Krug. Veja agora o que foi destaque na mídia esta semana. Entende-se por que a grande mídia colocou panos quentes na crise militar esboçada na semana passada. Ela não queria adicionar um ingrediente sabidamente explosivo a um conjunto de turbulências que em breve completarão um ano em atividade. Mas não cabe à imprensa decidir o que pode ser ou não ser noticiado. Nas democracias, a função da imprensa é informar. Informar sempre. Informar tudo. O grau de desenvolvimento de uma sociedade mede-se por sua transparência e sua capacidade de gerar e acumular conhecimentos. Esconder fatos só os torna mais letais. Submetê-los ao escrutínio público é a melhor forma de torná-los inofensivos, mesmo quando se trata da punição de um general 4 estrelas. Agora é a vez da atriz Thaís Araújo, do seriado Mr. Brown, da Globo, ser insultada numa rede social de grande visibilidade por uma manada racista. A jovem não se intimida com a chincalhe nem com o linchamento. Encara os agressores com muita coragem e faz questão de manter as ofensas. Não pretende apagá-las da sua página porque logo estarão soterradas pelas mensagens de solidariedade e de repúdio. O deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, está prestes a ganhar uma nova alcunha de aprendiz de feiticeiro. No início do ano, ele se imaginava invencível e infalível, dono do mundo, certo de que ninguém ousaria desafiá-lo, seja no plenário da Câmara, seja nos bastidores dos palácios, seja nas ruas. Na semana passada, o deputado foi alvo de aguerridas manifestações de mulheres, no Rio e em São Paulo, indignadas com a sua iniciativa de dificultar ao máximo qualquer tentativa de aborto legal, garantido pela Constituição. O aprendiz de déspota está sendo contestado pelos pares, incomodados com o fato de serem presididos por um quanto mais recebedor de propinas, e também por correligionários que, enfim, perceberam o desgaste causado por sua atuação na imagem das confissões evangélicas. Eduardo Cunha sabe criar confusões, mas está longe de saber como sair delas. O novo vazamento de dados sigilosos do Vaticano desta vez foi praticado por um monsenhor espanhol, Valerio Balda, associado a uma consultora italiana, Francesca Chaucchi, que já fizeram outras malfeitorias e agora estão presos. Acontece que o sacerdote Balda é membro da poderosa Opus Dei, que no Brasil, como se sabe, tem fortíssimas conexões com as maiores empresas jornalísticas. Resultado, nesta terça, quando foi revelada toda a extensão do escândalo, nem o Globo nem a Folha mencionaram a ligação do padre Balda com a poderosa Opus Dei. Apenas o Estadão, que ofereceu modestíssima cobertura ao caso, teve suficiente independência para revelar a perigosa conexão. Eduardo Cunha, por enquanto presidente da Câmara dos Deputados, não está à beira de um ataque de nervos. Ele surtou.
Desta vez, não é uma perfídia aprovada em manobra espúria. São duas. Sua tropa de choque evangélica aprovou, numa comissão especial, proposta de emenda constitucional permitindo que qualquer igreja questione regras e sentenças do Supremo Tribunal Federal. É uma aberração. Afronta ao princípio constitucional que garante a laicidade e a democracia e a isonomia da República Brasileira. As religiões, qualquer uma, não podem colocar-se acima dos poderes constituídos, principalmente o judiciário. Religião é coisa subjetiva. A outra perfídia do desesperado Eduardo Cunha aconteceu há 15 dias. Foi denunciada aqui neste observatório e, na noite passada, chegou ao Senado, que, por um acordo de líderes, aprovou regras para o direito de resposta que ainda não haviam sido regulamentadas. A manobra de Eduardo Cunha foi denunciada pela Folha de São Paulo, reforçada neste observatório e caiu no vazio. Eduardo Cunha é rápido no gatilho, mas ele esquece que qualquer proposta do Congresso que trata da mídia precisa passar antes pelo Conselho de Comunicação Social. Eduardo Cunha só quer fazer barulho. Não lhe interessa de maneira nenhuma o bem público. Você já pode participar do debate com o seu comentário através de nossas redes sociais, no site do Observatório da Imprensa. Parte substancial da população do mundo tem alguma noção de que as alterações climáticas resultam da intervenção humana. O problema é que esta percepção, embora grave, gravíssima, se manifesta de maneira algo distante. A culpa é sempre do outro, dos governos, que não fazem o suficiente para proteger a natureza. Como se num país democrático a sociedade funcionasse como uma entidade à parte, descomprometida com as ameaças à sua volta. A intervenção humana na natureza é um fato concreto, comprovado cientificamente, e apesar da sua gravidade, é encarado fatalisticamente e tratado como se fosse vontade divina. Esta irresponsabilidade se manifesta há milênios de forma irresponsável. Florestas derrubadas, oceanos poluídos, espécies extintas, lagos e rios aterrados e o acúmulo milenar de negligências é sempre atribuído aos outros. Nós somos os outros e nós somos também, pretendemos ser homens do bem. Acontece que tudo o que fazemos é projeção do que fazem os outros. Deixamos de ser agentes públicos há muitos séculos. Socialmente, somos irresponsáveis e cuidamos apenas dos interesses que nos parecem mais urgentes e imediatos, raramente do interesse público. Às vésperas da COP21, a Conferência do Clima em Paris, este observatório tem o dever de acionar todos os alarmes para lembrar que o aquecimento global está aí. É fato concreto que só poderá ser minorado se a humanidade assumir suas culpas e, irmanada, mobilizar-se para se defender. A outra opção é a catástrofe. Imagens como esta de uma geleira derretendo são cada vez mais comuns nas regiões mais frias do planeta. Um estudo realizado recentemente por cientistas de diversos países reforçou o alerta do perigo que representa o aquecimento global. Segundo pesquisadores, até o ano de 2020, o nível do mar pode subir até 14 centímetros em cidades como o Rio de Janeiro. Por volta de 2080, esta elevação pode atingir 82 centímetros e as temperaturas ficarão 4 graus acima da média atual. Mudanças provocadas pelas emissões de gases que agravam o efeito estufa. Reduzir a poluição é o único caminho para evitar essas transformações no clima, que podem deixar diversas cidades e pequenas ilhas encobertas pela água. Mas será que é possível manter o desenvolvimento econômico sem agredir o meio ambiente?
Porque se você tem um problema ambiental, um problema da mudança climática, é porque você tem relacionado a isso um processo de modelo de desenvolvimento que vem causando esse problema. Então, se você não discute esse modelo como uma causa, e por isso que é importante você mudar de modelo, para você não repetir esse problema no futuro, você não vai ter como enfrentar isso. Você pode talvez enxugar gelo, mas você realmente não vai ter enfrentamento. É possível conciliar crescimento, aumento de emprego com redução de emissões. Eu acho que esse é o resultado mais importante, porque quase sempre se pensa que a redução de emissão obriga a uma redução do crescimento. No nosso cenário, não. No dia 30 de novembro, começa em Paris a COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Representantes de 196 países vão tentar chegar a um acordo para reduzir a emissão de gases poluentes. Reuniões prévias foram realizadas. O governo brasileiro já anunciou que pretende apresentar uma proposta ambiciosa, seguindo o acordo firmado recentemente com os Estados Unidos. O Brasil já se comprometeu a recuperar 12 milhões de hectares de florestas até 2030 e pretende aumentar a produção de energia gerada de fontes renováveis. China e Estados Unidos, que são os dois países mais poluidores do mundo, também anunciaram avanços e se comprometeram a reduzir a emissão de CO2. A causa ambiental ganhou apoio do Papa Francisco, que fez um apelo para que as negociações da COP21 sejam efetivas e levem a uma mudança verdadeira. I hear, full commitment from all countries that they want an agreement in Paris. They realize the urgency of this. They realize that we've been working on this for a long time. Necessarily so, because this is the most profound transformation of the global economy that we have seen in recent times. So it's understandable that this is complex, but they also realize that there is urgency here to send a very strong signal to both technology development, to capital markets, to governments, to sub-national governments, to corporations, that we are at a turning point, and we have to embrace that turning point. Eu acho que sim, vamos chegar a um acordo. E o problema não é se vamos ter um acordo ou não, é quão bom o acordo será e se vai resolver os problemas de mudança climática. Nesse momento já sabemos que de todas as contribuições nacionais que foram dadas para a COP que vai chegar, a gente chegaria numa temperatura de 2,7 graus, o que ainda é um perigo para a humanidade. Eu acho que os desastres recentes, o aquecimento global recente, o fato de que a gente tem tido uma sucessão de anos muito quentes, com ondas de calor que matam pessoas, ao mesmo tempo alguns invernos muito rigorosos, enchentes calamitosas, né? Tudo isso tem contribuído para aumentar a consciência dos países e para aumentar a disposição política interna de fazer ações nessa área. Você tem todo um debate entre países industrializados e países com industrialização mais recente em relação a de quem é a culpabilização do problema, né, que é o que a gente chama na negociação de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então esse debate que a gente chama de Norte e Sul, ele acaba entrando, isso não é só em mudança climática, isso perpassa toda a discussão ambiental em matéria de quem provocou o problema ou quem utilizou mais os recursos naturais e com isso você teve um impacto maior. E por isso quem tem que pagar a conta em relação ao enfrentamento do problema. Em grandes conferências, o desenvolvimento sustentável ganha espaço de destaque nos jornais e sites de notícias. Quando esses eventos terminam, quase sempre o assunto é deixado de lado pela grande mídia brasileira. As pautas relacionadas com o meio ambiente praticamente ficam restritas aos cadernos de ciência. A cobertura, em geral, é esporádica, é uma cobertura que depende de um ou dois repórteres e tal. Ela ainda não entrou nas editorias como deveria, né? Porque, na verdade, quando eu, Marcos Sacorreia, na verdade, nessa hora, Marcos Sacorreia, Kiko Brito e eu decidimos formar um site para treinar repórteres jovens a cobrir o meio ambiente. A nossa ideia era exatamente essa. Não tem jornalismo ambiental. Tem jornalismo, e você cobre o ângulo ambiental em qualquer editoria que você esteja, né? Isso ainda está muito pouco disseminado no jornalismo global.
e muito menos no Brasil. Mudança climática não é só um problema ambiental, é um problema da sociedade, é um problema de como é que os humanos estarão no planeta e não só o que acontece com o planeta. Então, acho que a mídia ainda pega só o aspecto ambiental, não fazendo conexão, por exemplo, com o nosso dia a dia. E precisamos muito que a mídia o faça. Professora Thelma Krug, o problema, esse não é mais um problema que nos ameaça, é o grande problema, é a sobrevivência do planeta, não é? O que se pode fazer para criar uma motivação, né, para o sujeito que está no posto de gasolina, ele diz, não, eu vou comprar gasolina mesmo porque é mais rentável do que o álcool. Ele não entra na aritmética dele, não entra o fator ambiental, a ameaça, né? Como é que a gente pode reverter isso, fazer com que a causa ambiental seja de todos? Dines, boa tarde, né? Boa tarde também aos meus colegas de debate, Sérgio, Carlos, é um prazer estar aqui. Então, essa questão que você coloca, ela é interessante, porque se nós olharmos essa questão da mudança do clima, ela vem, claro, hoje há o reconhecimento irrefutável da sua existência, né? Foi uma questão científica que foi evoluindo, e eu vejo assim na própria ciência e na própria forma como a ciência está abordando a questão da redução das emissões para evitar a mudança do clima mais dramática, ela também vem colocando já a participação mais ativa, a questão do setor privado, das sociedades de uma maneira geral. E neste último relatório do painel intergovernamental sobre mudança do clima, levando também a uma questão de consumo, né? Acho que foi a primeira vez que esse painel entrou mais a fundo na contribuição que cada um de nós poderá dar, inclusive na questão de mudança de dieta, na questão de costumes, nas questões de hábitos. Então eu vejo isso como uma trajetória, é uma evolução. E eu sou otimista ao imaginar que todos os setores vão sendo progressivamente engajados, né, desde os governos em todos os seus níveis e, obviamente, a sociedade civil, que já está bastante engajada, e particularmente o setor privado, porque somos altamente dependentes dele na questão do desenvolvimento tecnológico. Carlos Ritter, que dirige o Observatório, nosso parceiro, o Observatório do Clima, né? Pelo menos em matéria de observação, estamos juntos e as nossas aspirações e medos são os mesmos. Eu queria saber a sua opinião, como é que nós podemos, sobretudo, criar essa motivação para dar as pessoas se sentirem assustadas, se comportarem socialmente responsável. Olá, Dines, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui ao lado da Thelma, conversando também com o amigo Sérgio aí no Rio de Janeiro. Existe um desafio enorme em relação a mudanças climáticas, que é tão grande quanto resolver o problema, é comunicar bem o problema. Então, é um assunto de alta complexidade, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista político. Negociações são complexas, não? Quando se vai para a agenda de uma conferência como esta de Paris, o que se tem na mesa é tentar traduzir as diferentes agendas, redução de emissões, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático e com suas diferentes nuances, é muito complexo. Então, comunicar bem este tema, de que forma isso se vincula ao dia a dia do cidadão, às pessoas, aos seus interesses, aquilo sobre o que elas têm atenção ou querem cuidar, seja o bem-estar da sua comunidade, seu próprio bem-estar, a sua economia, isso é fundamental. Mudanças climáticas dizem respeito a, pelo menos de uma maneira sucinta, a dois aspectos que falam com todo mundo: economia e qualidade de vida. Colocam em risco a economia de países, de nações inteiras, de estados, de municípios e de negócios, e colocam em risco a qualidade de vida de todos nós. E, ao mesmo tempo, o enfrentamento e buscar soluções que passam pelo engajamento das pessoas, no engajamento das corporações, das diferentes organizações de instituições, mais e mais, isso nos traz também oportunidades. Então, é fundamental avançar numa comunicação, traduzir o que está acontecendo lá em Paris para o cidadão comum. Como se vincula, por exemplo, aquela pessoa que está
presa no trânsito em São Paulo ou está enfrentando dificuldades com a seca no Nordeste do Brasil e como as soluções e o resultado de uma conferência como essa vai trazer impactos positivos, espera-se, para a vida de todos. Então esse é um desafio muito grande, comunicar melhor toda essa complexidade. Sérgio Bessermann, me diga uma coisa, porque a preocupação ambiental impõe uma certa coerência. Se você está preocupado com o meio ambiente, com o planeta, você tem que limitar uma série de coisas ou se habituar a outras, não é? Como é que as pessoas conseguiriam fazer essa harmonização, não é? Do interesse planetário, global, do seu interessinhozinho cotidiano? Bom, é um prazer estar aqui com a professora Thelma, meu amigo Carlos, e é uma grande questão e é um aspecto, pelo menos dois aspectos inéditos na história da humanidade, para responder a sua pergunta. A primeira é que pela primeira vez nós tomamos decisões hoje, olhando para um tempo bem maior do que um político é avaliado em 2 anos, 4 anos, se for um estadista, 8. Um CEO de companhia privada pelo balancete trimestral e o balanço do fim do ano. E é obrigatório que, para resolver essa questão, eles tomem decisões hoje em função do conhecimento que temos do futuro. Então é um momento de definição quase do que é o próprio humano. Se o humano, a consciência humana, é capaz desse tipo de visão e de transformar isso em ação, ou se nós somos efetivamente imediatistas e cuidamos dos nossos problemas e o pessoal da frente que se vire. Mas uma segunda observação que eu não gostaria de deixar de fazer, Dines, é que não é o planeta propriamente dito não tem problema. Não, sim, ele vive num tempo de milhões de anos. Quem tem um imenso problema é a natureza do nosso tempo, que nós degradamos mais rápido do que ela é capaz de se recompor para continuar a nos integrar, como sempre, água, biodiversidade, solos e clima, que é a questão fundamental, como você bem disse. Agora, você acha que, só para concluir esse capítulo, quando chega, por exemplo, no desenvolvimento econômico, como é que se consegue? Essa é a segunda questão. Eu realmente esqueci, eu mencionei a questão do tempo. A segunda é que pela primeira, não chega a ser a primeira, porque a luta contra as armas nucleares foi uma grande questão global, o Protocolo de Montreal, mas essa é a primeira vez que se impõe uma decisão necessariamente global. E a governança global, ela não está sendo capaz de lidar com nenhum problema, nem com a crise da Grécia, nem com a grande recessão de 2008, nem com a Síria, nem com situação nenhuma. Nós, mesmo na hipótese de termos um bom acordo em Paris, no sentido de somar contribuições nacionais capazes de limitar as emissões num patamar razoável, não há obrigação nenhuma. Não há penalidade para quem não cumprir, e se houver, é teatro. Isso ainda vai gerar muita confusão de comércio exterior e assim por diante. Então, a sua pergunta, é preciso que o preço de esquentar o planeta entre no preço de tudo. Isso é uma gigantesca revolução. Porque se todo mundo fosse igual em carbono, tudo bem. Mas é muito diferente entre países, empresas, setores, cidades, etc. Então, cada um tem que se ajustar a uma nova realidade muito subitamente. Vamos fazer uma pequena pausa e o Observatório da Imprensa volta em instantes. Estamos de volta com a edição de hoje do Observatório da Imprensa, que discute as resoluções que serão tomadas na Conferência do Clima, que começa no fim deste mês. Doutora Thelma, professora Thelma, essa questão que o Sérgio Bessermann tocou, de como, quer dizer, o planeta está aí, ele vai ficar bilhões de anos, mas cada vez nós estamos modificando as coisas, não é? E somos responsáveis por ela, quer dizer, essa consciência de que a responsabilidade não é do Todo-Poderoso,
por mais poderoso que seja, mas a responsabilidade é nossa. Isso implica em adoção de políticas econômicas, não é? Quer dizer, a ideia do desenvolvimento e prosperidade trabalhando as fábricas trabalhando em 3 turnos, isso é uma coisa que precisa ser pensada sob o ponto de vista também ambiental. Como é que a senhora explicaria isso para o nosso telespectador? Eu vejo o seguinte, não é? Numa visão que não é pessoal, mas eu acho que é bastante compartilhada também. Se nós olharmos sob o ponto de vista dos negociadores, os negociadores, os que estarão em Paris negociando, eles já acordaram uma meta de longo prazo que seria ter um aquecimento de no máximo 2 graus centígrados com relação aos níveis pré-industriais, né? Então essa é uma meta bastante ambiciosa, não que ela já não traga em si impactos que vão afetar o social, o econômico, o ambiental, né? Ou seja, já traz, embora diferenciadamente, ou seja, impactos em diferentes regiões, né, sendo afetados diferentemente em setores também. Então, essa já é uma coisa interessante. Já houve essa visão, essa meta de longo prazo dessa redução. O que a Paris vai trazer, e eu acho interessante também, é esse compromisso de engajamento de todos os países, sejam eles industrializados, ou desenvolvidos e não desenvolvidos, ou em desenvolvimento, engajá-los nos esforços de redução de emissões de uma forma global, né? Então, isso para mim é uma questão interessante e eu estou muito mais preocupada em se atingir em Paris um acordo que leve a este engajamento. Eu não estou tão preocupada no quantitativo. Por quê? Porque, na verdade, apesar do problema ser crítico, se nós formos olhar para os 2 graus centígrados de aumento máximo de temperatura, há várias trajetórias que nos vão levar a isso. Ou seja, mesmo que haja um descompasso entre a urgência e as ações, e que vão levar a um custo maior, existe essa trajetória. Então, a gente tem que ter em mente que não estamos, claro, num momento de urgência, num momento de engajamento, mas eu tenho um entendimento de que eu estou muito mais preocupada não com o quantitativo que vai sair de redução de emissões de Paris, mas sim na forma como os países vão estar engajados de forma global, desenvolvidos e em desenvolvimento. Fala-se da questão do pagamento desta conta, eu acho que evoluiu-se muito na compreensão do problema, mas também uma compreensão de que essas ações de mitigação urgentes vão demandar, né, um esforço financeiro também grande e, obviamente, essa conta terá que ser compartilhada. Não é só a questão de conta do monetário, mas também na questão de transferência de tecnologia, de capacitação, enfim, há um leque, vamos assim dizer, de elementos que deverão ser tratados em Paris e que eu espero que venha levar a uma conclusão ao final dela. Carlos Ritter, me diz uma coisa, esse acordo, essa convergência manifestada pelos presidentes dos Estados Unidos e da China há poucos meses atrás, eu considerei extraordinária, porque são duas superpotências que chegaram aí a uma certa convergência, conciliação. O senhor acha que isso vai refletir na disposição dos outros, talvez países menos importantes, menos poderosos, para que também eles tentem convergir pensando na humanidade, não é? Diniz, movimentos como esse, das 2 maiores economias do mundo, que também são os 2 países que mais emitem gases de efeito estufa, são extremamente relevantes, né? Esse movimento político ele tem um peso significativo para estimular a resposta de outros países, né? Então, desde o ano passado, existe essa aproximação entre Estados Unidos e China,
creio que os governos dos dois países sabem e sabiam muito bem que estariam no foco de atenção por serem os dois maiores emissores, embora haja diferenças muito grandes entre o grau de desenvolvimento de um e de outro. Então, junta-se a este movimento anúncios relevantes ou engajamento de figuras muito importantes, como a do Papa Francisco, que com o lançamento da sua encíclica, né, como foi demonstrado e indicado aí na abertura do programa, existe esse engajamento. Isso traz impulso e que leva a uma movimentação de vários outros países. Hoje nós temos mais de 150 países, acho que é um processo inédito, que se mobilizaram para colocar suas promessas na mesa. Dizer o que pretendem fazer para contribuir para o esforço global de redução de emissões, para contribuir para esse acordo global a ser negociado até o fim da Conferência de Paris. Então, acho que é extremamente relevante. Mas não são os únicos movimentos importantes, né? Quando a União Europeia, que é um país muito importante do ponto de vista multilateral, pela sua economia, na geopolítica mundial e também do ponto de vista de emissões e na própria negociação de clima também anuncia a sua meta, isso tem importância. Agora, quando países em desenvolvimento, como o próprio Brasil, colocam uma meta na mesa e anuncia o seu compromisso, isso acaba levando ao movimento de outros países. E todos esses se conversam. Os Estados Unidos teve reuniões bilaterais com a China, com o Brasil, com a Índia e com outros atores também, com outros países que são importantes na negociação. Assim como o Brasil. Teve uma declaração conjunta com o presidente Obama, houve uma declaração conjunta entre a presidente Dilma e a chanceler Angela Merkel, houve também uma declaração conjunta entre governos de Brasil e China. Isso acaba trazendo impulsos interessantes e movimenta todas as peças do tabuleiro, eles acabam tendo que reagir de uma certa forma a esses movimentos. É muito significativo, sim, entre China e Estados Unidos, porque a maneira como esses países se posicionam e como eles vão evoluir nas suas posições na negociação internacional terá reflexos, inclusive, para o sucesso da Conferência de Paris. Sérgio Bessemer, considerando o nível intelectual e as aspirações espirituais dos nossos congressistas atuais, sobretudo na Câmara, você acha possível que eles possam ser reeducados ou educados para uma consciência mínima em matéria ambiental? Porque o que nós estamos vendo é o descalabro, não é? Eles só pensam no interesse imediato deles. Né? Gênesis, acho que taxa de retorno de político é voto. Então depende muito de nós, eleitores, de pressionarmos nessa direção. E quem faz a cabeça do eleitor, teoricamente, é a imprensa. E a mídia tem uma responsabilidade muito grande nisso e, de fato, os cadernos, não é cadernos de meio ambiente, mas a questão que o Sérgio Abranches muito bem colocou, não existe essa questão de meio ambiente, não existe nem mesmo essa história de 3 pilares, meio ambiente, econômico, social. O que existe, eu estava em Paris na passeata de 500 mil, meio milhão de pessoas sobre o clima. E a passeata de norte-americana é muito diferente da passeata brasileira. Né? Aqui é tudo misturado, lá é por tribo. O cartaz das professoras primárias era assim: Teach Science, Climate Change is Real. Ensine ciência, mudanças climáticas são reais. E uma menina nos ombros do namorado, espero que seja namorado, porque ela estava bem confortável. Ela fez o próprio cartaz e dizia assim: é tudo conectado. It's all connected. Só existe uma ciência, a ciência da história, já diziam 2 jovens, Karl Marx e Friedrich Engels, do século XIX. E a história econômica, por exemplo, como sair da grande recessão de 2008, nós só saímos da de 29, não foi só por causa do esforço fiscal da guerra, foi quando toda uma tecnologia, a norte-americana, se disseminou pelo mundo, gerando investimentos. A nova revolução tecnológica é do baixo carbono, como a professora Thelma mencionou. Então, para sair da grande recessão de 2008, não vai ser com gasto de governo, com consumo de pessoas, vai ser com investimento nessa direção. A questão social. Não é o Greenpeace ou o WWF, do qual eu faço parte, o ACI, que eu faço parte. O Banco Mundial
num documento de 6 meses atrás, diz que as mudanças climáticas ameaçam todos os ganhos contra a pobreza dos últimos 20 a 30 anos, que foram os anos mais generosos desse ponto de vista. Então, é tudo uma coisa só. E essa compreensão de que o interesse individual, mas também o interesse coletivo, a competitividade do país, a vulnerabilidade dos mais pobres, está relacionada a nós agirmos em relação à natureza do planeta de modo irresponsável, como se fosse de graça. Como se Deus tivesse se arrependido e mandado o arcanjo Gabriel com uma bandeja dizendo sirvam-se, sirvam-se. Não é assim, não é de graça. Então tem que entrar no preço e na consciência das pessoas. Mas tem que entrar no preço também. A teoria dos jogos mostra que consumo consciente é muito importante. Mas se não for internalizado nos preços de tudo, dificilmente haverá a velocidade necessária para evitar os piores cenários. O problema é da velocidade, não é? Quer dizer... E uma velocidade que não somos mais nós que controlamos. Se o comércio exterior atrasa, o comércio exterior atrasou. Mas se nós nos atrasamos na redução das emissões, o clima não está dando bola para isso, ele vai esquentando. Mas vamos tratar disso no próximo bloco e agora fazemos um pequeno intervalo e o Observatório volta já já. O Observatório da Imprensa está de volta com o programa que faz uma avaliação da cobertura da mídia sobre o meio ambiente. Professora Thelma, como é que a gente... Eu estou me perguntando aqui, quer dizer, assistindo ou participando desse programa e, ao mesmo tempo, refletindo sobre ele, né? A gente é crítico todas as horas do dia, graças a Deus. Será que essas reflexões, essas motivações que surgem aqui, e, sobretudo, as vocalizadas por 3 grandes especialistas que participam desse programa, será que isso vai consolidar, vai criar uma base de comportamento e vai se criar uma bola de neve para que as pessoas comecem a considerar o fator ambiental como uma coisa ameaçadora, não é? Em suma, e como nós tratamos... Tem o problema da velocidade, né? Ou a gente faz ou a coisa pode ser esquecida. Como é que a gente concilia isso, quer dizer, o necessário tom de emergência com a natureza ou o ritmo menos urgente que tem os grandes movimentos sociais, né? Então, Diniz, eu vejo da seguinte forma, quer dizer, tratar a questão da mudança do clima, ela vai envolver vários tipos de mudança, mas não é só a mudança que vai resolver o problema, ou seja, mudança na questão de consumo, no engajamento, naquela questão de consciência ambiental, ela é parte da solução, né? E aí eu tenho uma visão de que essas coisas são progressivas. Você não tem aquela coisa o choque, né, da consciência ambiental. Eu acho que isso vai se criando e a mídia ajuda muito nisso. E não é só com as crianças que eu vejo que essa conscientização ela vai pegando todas as camadas sociais, né, e pegando todo mundo. Você pega, por exemplo, essa questão hídrica. Se a gente olha aquelas imagens de impacto, não tem jeito de você abrir a torneira na sua casa e não imaginar que você talvez esteja desperdiçando. Então são imagens. Então eu vejo a mídia muito, muito importante dentro desse processo, assim como eu vejo as escolas, eu vejo a educação como fundamental dentro desse processo de conscientização. Por outro lado, como eu disse, eu vejo isso como parte da solução do problema, mas nós precisamos de muito mais. Nós vamos precisar muito de um desenvolvimento tecnológico ambicioso, forte, e não é só a questão do desenvolvimento tecnológico, é como tornar essas tecnologias acessíveis aos países em desenvolvimento particularmente, né? Ou seja, como fazer com que esses países possam mudar o desenvolvimento que ainda está em curso
de forma a não ter que repetir os erros do passado que os países desenvolvidos fizeram. Quer dizer, isso parece um jargão, mas é isso aí. Ou seja, é a tecnologia disponibilizada de uma forma que seja factível de implementação pelos países em desenvolvimento. E a questão de capacitação também. Ou seja, esse é um esforço gradual que a gente já vê que está acontecendo. Obviamente, se quisermos trazer a mudança do clima em níveis, né, consideráveis e aceitáveis, que foi aquela questão dos 2 graus que eu falei, isso vai requerer assim, um esforço enorme em todos os setores, em todas as regiões, em todas as etapas. Então, eu acho que isso é um conjunto e foi mais ou menos isso que o Sérgio falou. Ou seja, há que se olhar a questão de uma forma integrada. Não existe em pedacinhos, existe o todo. Carlos Ritter, o Observatório do Clima tem atuado junto, quer dizer, atuado no sentido didático, junto às assembleias, ao ambiente legislativo brasileiro, em todos os níveis, né? Porque começa com os vereadores e chega aos senadores. Há algum trabalho do Observatório do Clima de chegar a esses mandatários, representantes do povo, não é? Porque eles, teoricamente, estão aí para nos representar. Ao longo da sua história, o Observatório desenvolveu propostas sobre políticas voltadas para o enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil isso nos levou ao diálogo com diferentes atores, inclusive no Parlamento, no Congresso Nacional, em âmbito nacional. Nós somos uma rede que acaba atuando mais com esse enfoque no âmbito federal, no âmbito nacional. Participamos ativamente do diálogo, de processos de consulta e somos convidados com frequência para participar de audiências públicas para discutir como evoluímos no desenvolvimento de políticas públicas no Brasil, a respeito das mudanças climáticas, como estão evoluindo as emissões de gás de efeito estufa no Brasil nos diferentes setores, né, que é um trabalho técnico desenvolvido por organizações do Observatório do Clima, anualmente, né, um panorama das emissões brasileiras para justamente fomentar o debate sobre como estamos progredindo nas ações, nas políticas, medidas e ações que desenvolvemos para reduzir emissões nos diferentes setores, seja de desmatamento e degradação florestal, no setor de energia, no setor da agricultura e pecuária, e estamos com frequência em Brasília aí com essa interlocução. É lógico que com muito mais frequência com aqueles parlamentares que têm interesse nessa agenda, porque são eles que abrem os espaços para a participação, não apenas nossa, mas como de especialistas como a própria doutora Thelma Krug, e representantes de universidades, de instituições de pesquisa que vêm produzindo muita informação no Brasil. Mas é claro que o ambiente político, o ambiente do nosso Congresso Nacional hoje torna muito difícil com que agendas que são da maior relevância, do maior interesse do país, elas evoluam de forma adequada. E será fundamental o compromisso a ser assumido pelo Brasil no âmbito desse novo acordo de clima, ele terá que ser traduzido de uma certa forma, ou de uma forma muito objetiva, num avanço, num progresso, num ajuste à lei que instituiu a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que contém planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, que inclui as metas que o Brasil possui hoje para a redução das suas emissões, para limitar suas emissões até o ano de 2020, mas não trata do dia seguinte. E será fundamental, então, o engajamento do Congresso Nacional. A gente espera que num ambiente de maior tranquilidade e onde o interesse do país ele prevaleça, embora a gente saiba que isso hoje a dificuldade é enorme para qualquer agenda positiva, relevante e estratégica ela ser discutida com a devida atenção. Mas isso será necessário e deverá acontecer. Há uma proposta, inclusive, já levantada por alguns parlamentares para que esta emenda à lei que instituiu a Política Nacional de Mudanças Climáticas, ela já vislumbre acomodar esses novos compromissos do Brasil. Vamos ver como isso acontece. Nós estaremos lá contribuindo para esse debate. Sérgio Bessermann, além dos parlamentos, Congresso e todas as instâncias de representação,
tem os ministérios, né? Nós temos aí uma pletora de ministérios e temos alguns problemas que são evidentemente prioritários, não é? O ajuste fiscal, essas coisas todas. E será que esse conjunto de especialistas tem a mesma visão, eles estão afinados, o Ministério da Agricultura está convicto, está consciente de que também passa pelo Ministério da Agricultura parte dessas ações que o Brasil acordou? Com certeza não. A proposta brasileira é boa. A atuação da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, também nas relações bilaterais, na formulação da proposta, junto com o Itamaraty. Há vários setores do governo que sim são conscientes. E por incrível que pareça, mas estou seguro do que digo, meus 2 colegas economistas nos cargos de ministro da Fazenda e ministro do Planejamento são economistas que conhecem perfeitamente mudanças climáticas. Mas o que não há é uma consciência daquilo que o Pinguelli, na entrevista inicial do programa, mencionou, que o Brasil é um dos raros países do mundo em que a transição para baixo carbono aumenta a nossa competitividade frente aos demais. Nós temos a oportunidade de fazer essa transição gerando mais emprego, mais renda para praticamente todas as outras, e certamente para todas as outras grandes economias, isso é mais custo do que oportunidade. Isso pode tornar do Brasil uma grande... Então, essa perspectiva de que desenvolvimentismo e mudanças climáticas não estão separadas, muito pelo contrário, no caso do Brasil, a transição para o baixo carbono, a mudança na infraestrutura e tudo mais, essa não está disseminada nem no setor da produção agrícola, nem da produção industrial. É mais comum o interesse no micro, no mais corporativo, do que uma visão mais geral do problema. Mas eu penso como a professora Thelma, eu acho que na medida que a roda começa a girar, que os cidadãos passem a fazer não só um comportamento mais consciente, mas política, de demanda, de que minha água vem da floresta amazônica em parte, vem do cerrado noutra parte, protejam porque eu preciso dela por água. A proximidade dos cidadãos com os prefeitos. O cidadão sofre enchente, sofre a inundação, ele cobra diretamente. Então, os prefeitos são muito sensíveis ao tema. Estão na linha de frente. Estão na linha de frente da demanda. Não é à toa, o prefeito do Rio é o presidente da Associação de Cidades do Mundo contra o aquecimento global. Por pressão, por demanda de um eleitorado que considera isso. Então, eu acho que eu sou otimista porque a mudança cultural é a mais rápida. Eu li no New York Times que jovens de 16 a 45 anos, 25 anos... Bom, são jovens. Mas 16 a 25 anos nos Estados Unidos, 40% deles não têm carro e não querem ter. Diniz, há 5 anos atrás, eu seria capaz de jurar que isso era impossível de acontecer em 5 anos. Então, a mudança cultural, a mudança de mentalidade é a única que tem a velocidade necessária para essas necessidades todas de mudança que foram tão bem apresentadas pela Thelma e pelo Carlos. Eu só queria, antes de nós encerrarmos, ainda falta um pouquinho, eu só queria, primeiro a professora Thelma e depois o Carlos, de uma forma compacta, sintética, a sua avaliação sobre a COP21. Professora Thelma, dá para a gente olhar com uma certa esperança ou vamos ficar naquele rame-rame das negociações muito complicadas que ninguém entende? Ô, Diniz, eu sou uma otimista por natureza. Todo mundo é. Então, eu estou indo para Paris com a visão de que sim, nós vamos chegar a algum tipo de acordo. Eu não tenho clareza se esse acordo será da forma como eu gostaria que fosse. Mas eu tenho certeza que trará elementos importantes e que permitirão com que, ao longo de não muito tempo, você vá ajustando, vá melhorando, vá refinando. Porém, existem alguns aspectos que poderão levar ao fracasso, né, em Paris.
E esse aspecto, na minha opinião, ele está muito relacionado à questão de como é que os países desenvolvidos vão apoiar o engajamento dos países em desenvolvimento na sua ambição de implementação de esforços de mitigação ou esforços de redução de emissões. Então, esse eu acho que vai ser assim, o ponto-chave mesmo. Porque, obviamente, quando você coloca todos os elementos na mesa, principalmente para os países em desenvolvimento, transporte, saúde, educação, e aí você tem que colocar esse enorme esforço de mitigação. E eu concordo com o Sérgio, para o Brasil, enormes oportunidades. Não vejo como ameaça, não vejo como uma conta a pagar, eu vejo sim como enormes oportunidades que nós teremos que explorar. Mas então eu vejo que há sim pontos de preocupação em Paris, mas que eu sou otimista o suficiente para imaginar que vamos chegar a algum tipo de acordo que nos levará a ter um certo grau de conforto. Carlos Ritter, um minutinho só, eu queria ouvir a sua opinião e depois a do Sérgio. A sua esperança, com os seus prognósticos. Diniz, Paris vai resultar num acordo, com certeza não será o acordo que nós do Observatório do Clima esperamos, haverá uma distância entre o nível de ambição colocado na mesa por todos os países e aquilo que é necessário ser feito, mas a gente espera, como bem mencionado pela professora doutora Thelma aqui, que exista muito claro o processo pós-Paris. O dia seguinte, como que se implementa esse acordo? Como que você vai, ao longo do tempo, subindo a escada de ambição e permitindo revisão do nível de ambição das metas dos países ao longo do tempo? Fundamental para nós, do Observatório do Clima, que o próprio Brasil, o governo brasileiro, colocou uma meta interessante na mesa, esteja aberto a este aumento de ambição. A gente sabe que existe uma lacuna grande entre a urgência do clima, né, e aquilo que os países estão se comprometendo a fazer, e é necessário mais ambição de todos. Nós estaremos lá acompanhando esse processo e com a expectativa que, no final, a gente consiga, pelo menos, subir um pouco esse nível de ambição, inclusive com uma contribuição maior do Brasil. Até mesmo pelas oportunidades citadas pela professora Thelma, pelo Sérgio, que a gente tem vantagens comparativas que podem nos trazer benefícios. Benefícios para o clima e para a economia. Sérgio, infelizmente, não posso te ouvir. Pelo menos diga, tudo bem. Vamos ser zen budistas. Com uma mão a gente aplaude o acordo, com a outra mão a gente joga pedra para que a ambição aumente. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer a participação em São Paulo do secretário executivo Carlos Ritter, do Observatório do Clima, e vice-presidente do IPCC, e a vice-presidente do IPCC, a professora doutora Thelma Krug, no Rio de Janeiro, do economista, ambientalista e colaborador do Observatório Sérgio Bessermann. Na próxima semana vamos falar do que deu errado na economia e na política brasileira. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.